Bom dia, amigos, amigas, né? Gostoso estar aqui, sabendo que é uma confraternização da casa, dos tarefeiros. Isso é muito importante, que a gente possa aproveitar realmente nesse nosso momento de estarmos juntos. A ideia do seminário, do título, é nos provocar para perceber a presença. A presença. A gente muitas das vezes não percebe a presença junto a nós. A gente não percebe. A gente acha que o mundo é assim, a gente acha que o universo é assim, muitas das vezes nos enganamos achando que só temos nós, a coisa não é imensa, não é uma criação, nós não fazemos parte de uma grande família. Isso é muito curioso da gente tentar perceber, né? Porque nós fazemos parte de uma família, e essa família ela é construída com base no amor. Muitas das vezes a gente não percebe a amorosidade divina junto a nós. Tem hora que eu estou fora, tem hora que eu estou dentro, mas Deus sempre está presente. Sempre está presente. Essa é a nossa grande dificuldade atualmente. A gente não percebe a presença divina. Eu estava ali sentado, pedindo inspiração aos bons amigos, né? Que eles é que trabalham aqui, tentando nos iluminar para poder ter uma fala gostosa, tranquila. E aí eles me sugeriram aquela passagem de Jesus a caminho de Emaús com os discípulos. Lembram desse momento? Momento de impacto pela crucificação do Messias, do Cristo. Eles, aqueles discípulos, não percebendo que ele já tinha preconizado aqueles momentos, dito que aquilo tinha acontecido, que iria acontecer, e eles não conectados com isso. E aí o Cristo se faz presente ali do lado. Novamente, uma cegueira, uma não percepção da bondade divina junto a nós. E caminham, e o Cristo vai conversando, explicando, e eles cegos. Aí eu me coloco nessa posição de perceber a presença do Cristo onde um ou mais estiver reunido em meu nome, aí eu estarei. Eu pergunto aos amigos, ele está aqui presente? Eu sinto? Eu vivo? Porque eu saber é uma coisa. Eu arrupiar, né? Por despertar para isso é totalmente diferente. Totalmente diferente. Saber que em momento algum, ontem, hoje, amanhã, ele se afastará da nossa presença. Certeza. Não fé. Não fé. No sentido de quem sabe. Não. É o eu sei. Que Emmanuel traz para nós do livro O Consolador. Obrigado, Chico. Obrigado, Emmanuel. O saber do carinho, do amor. E o Cristo do nosso lado, caminhando e nos orientando. Porque esse é o momento de orientação para nós. Esse é o momento de despertamento. Somos uma família. Moramos em casas separadas. Ou será que moramos numa casa só? Que é o planeta Terra. Então, tem hora que o nosso olhar não pode ser mais tão estreito. A gente precisa ampliar isso. E a Jacira falou muito bem. Todos passamos por dificuldades. E por que passar separado? Por que não dividir? Por que não comungar com corações queridos? Porque aqui só tem corações queridos, não é verdade? Todo mundo aqui, se um gritar, o outro não corre para socorrer. Não é essa a ideia da família, da proximidade?
E a casa espírita, ela precisa nos acolher realmente, para que a gente possa trocar com aquele que caminha junto todas as nossas dificuldades. Sempre orientado pelos ensinamentos do Cristo. E aqui a gente abre um parênteses para que a gente possa separar a figura do ensinamento do Cristo. Precisa ter essa percepção. O Cristo não é uma personalidade a ser seguida, mas uma ideia para ser vivida. Vivida. Com alegria. Né? A fala dele no Evangelho, quando ele diz: neste mundo tereis aflições, esclarecendo oncotô, oncovô, não é assim? Não é esclarecendo? Assim? E qual que é a nossa tentativa? Sabotar a fala de Jesus. Você sabia que a gente tenta fazer esse movimento? Porque a gente tenta fugir o tempo todo da realidade. Confrontar o homem velho com a atualidade. Confrontar. Porque o Telmo traz 5.000 anos. Vocês estão vendo aqui, gente, reflexo de 5.000 anos, 10.000 anos, 1 bilhão de anos, 10 bilhões de anos. Quando a gente olha para a gente precisa lembrar disso. Todas essas vivências, todas essas competências adquiridas está presente em nós. Precisa perceber isso. E esse movimento hoje, à luz desse Cristo, desse ensinamento de Cristo, é que eu preciso domar, educar as minhas velhas emoções, as minhas velhas formas de agir. E é esse momento que a gente percebe a guerra que o Cristo traz para todos nós. Porque ele é o nosso referencial, não é verdade? Nosso referencial de futuro, de desejo. O que seremos? Nesse momento, né? O que seremos, a gente fica assim titubeante, não é assim? Fica titubeante, porque ainda não está vendo o Cristo do lado. Não percebe os seus ensinamentos. E mesmo sabendo, a gente ainda tem dúvida se vai acontecer. E a vinda dele, o cuidado dele, é exatamente para nos deixar claro, para tirar de nossa mente qualquer dúvida com relação a Deus, nosso Pai. Para tirar essas dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que aquela semente vai germinar, vai dar fruto? Será que isso vai acontecer? Ele vem exatamente para mostrar a presença divina em nossa vida. Mostrar a presença. E aí, qual é a digital? Uma das, né? Eu acho que deve ter mais de muitos dedos, né? O amor. Não esse amor esvaziado que a gente tem visto ultimamente. Não é esse amor esvaziado, não. É aquele amor que brota de dentro da gente. E a gente percebe que tudo é fruto de uma ação amorosa. Tudo é fruto de uma ação amorosa. E aí a gente vai percebendo essa presença. E aí eu coloquei aquela frase lá, não é sorte, sempre foi Deus. Eu vejo ela para tudo quanto é lado aí, né? Será que a gente tem essa conexão? Nunca foi sorte? Existe uma inteligência suprema? Existe. Para nossa sorte, né, gente? Para nossa sorte. Isso é muito interessante porque já se imaginaram se Deus sai da história? Já pensaram nisso? Onde a gente ia pisar? Não tem essa consideração?
Se Deus só saísse dessa história, se Ele não quisesse participar. E muitas das vezes a gente acha isso. A gente acha que Deus está ausente. Tem jeito? Tem jeito da gente dar um passo. Eu acho isso tão bonito, né? Uma imagem que eu sempre carrego comigo. Eu levanto o pé para dar o passo e Ele coloca o chão. Eu levanto o pé novamente para dar outro passo e Ele coloca o chão. É? Complicado, gente? Complicado? Complicado de viver. Fácil de ouvir, de entender, isso é fácil. Mas essa transposição para a prática, ela é desafiadora. Porque nós não treinamos. E essa é a nossa proposta. Treinar essa conexão. Acordar e sentir a presença. Acordar e perceber que alguém que nos ama muito preparou tudo. Preparou tudo. A gente lembra disso quando a gente acorda? A gente faz um checklist, sol, ar. A gente faz esse checklist para ver se está tudo. A gente confia, né? Na verdade, a gente nem confia, a gente só faz. E aí gera novamente a desconexão da nossa parte para com Ele. E aí, por isso, das nossas dificuldades. Dificuldade. Ele presente, não é assim? A ideia dos discípulos a caminho de Emaús, não é assim? Ele presente, nos orientando com relação às pessoas que estão conosco, com as oportunidades que temos de viver, pelo carinho que recebemos. E nesse movimento a gente ainda se acha sozinho. Seria pegadas na areia, né? Mesma coisa. As pegadas na areia, não é assim? Diário. É. Mas eu volto a dizer, a falta de hábito, a falta de treino. A gente ainda não está ligado a esse amor, a essa vivência de conexão. E a pergunta é, eu preciso me conectar a Deus? A resposta do ser inteligente é sim. Mas isso é realmente a minha vontade diária? Isso é realmente a minha vontade diária? Tudo que eu faço, tudo que eu pratico, todos os meus objetivos, é nessa direção? Normalmente não é. Normalmente não é. Porque a gente está treinado a buscar ainda coisas materiais. Não é esse movimento? É isso nós estamos treinadinhos, né? Não é? Todo mundo treinadinho? Assim? Preocupação com arroz, com feijão, com teto. Assim? O treino que a gente fez. E esse treino nos leva a outro desafio. Perceber a influência da matéria em nossas vidas. Perceber a influência grandiosa na nossa vida. E aí vem um cara para atrapalhar nosso esquema. Vocês conhecem o cara que atrapalha todos os esquemas que a gente monta? Um tal de Jesus, ou Cristo. Porque na hora que a gente programa uma coisa, ele vem e fala assim, não é assim. Não é assim. É meio que como se fosse um GPS, né? Toda hora que a gente erra a rota, ele recalcula, não é assim? Vai recalculando. Esse é o nosso grande referencial.
não é sorte. Sempre foi Deus. Nunca será sorte, sempre será Deus. Nunca será. E a gente, muitas das vezes, nas nossas falas, a gente acha que aconteceu. Estar nesse planeta, reencarnar nesse planeta, aconteceu? Ou não faz, ou faz parte de um grande projeto para a nossa caminhada? Faz parte de um grande projeto. E a gente precisa ter esse olhar além do corpo. Além do corpo. A gente sabe disso. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, né? Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Isso é desafiador a gente buscar entender. Desafiador. E o mais interessante é que a gente não quer adiantar essa fase. Eu sempre brinco, que a posição mais complicada que a gente pode ter é estar reencarnado. Vocês estão sabendo disso? No Livro dos Espíritos fala isso. Lá na questão 68, se não me falha a memória. A situação mais complicada é estar reencarnado. Porque já era para a gente ter asinhas. Já era para a gente não ter a necessidade de reencarnar. Para que precisa se reencarnar? Para quê? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, fala que o objetivo é alcançarmos a perfectibilidade, a perfeição. Perfeição. Isso se chama dupla. Né? Bacana isso, obrigado, viu? Antes foi feito, agora foi perfeito. Foi feito, agora ficou perfeito, tá vendo? Esses Rocha é um caso sério, gente. Ainda bem que você é Rocha do mesmo. Você acha que eu ia perder a piada? Ai. Visão. O todo é mente. Essa fala é do livro Caibalion, do Hermes Trismegisto. O Hermes Trismegisto se perdeu na história a data dele. 5.000 anos, 10.000 anos, 15.000 anos, não se sabe a idade, dessa fala do Hermes Trismegisto. Mas ele diz a sua primeira lei, mentalismo, ele fala que o todo é mente. Onde brotou tudo? Onde começa a criação de tudo? Consegue entender? Tudo parte da minha mente, da mente divina. Tudo que vai me acontecer brotou, é um efeito do meu pensar. E aí vem uma informação interessantíssima. O que eu preciso controlar? A minha mente. Isso leva a gente, antes de pular para essa nova fase, a gente precisa lembrar que tudo que a gente já viveu está registrado. Tudo. E a mente divina, porque ali ele se dirige à mente divina, a mente divina, ela planeja o que é bom, o que é justo, o que é nobre, o que é perfeito. E essa informação está na Gênesis bíblica. Eu gosto muito disso, já falei para vocês, vou repetir. Primeiro capítulo. E Deus criou o céu e a terra.
que isso é uma competência unicamente divina. Criar o elemento material e criar o elemento espiritual, somente esse todo, somente essa inteligência suprema tem a competência. Ok? De vez em quando eu fico viajando na maionese e fico assim, deve ter mais. Mas a minha mente não consegue abarcar esse mais. Então eu vou parar aí, e no Livro dos Espíritos chama atenção para isso, para que a gente não entre nisso, para não entrar num labirinto, um lugar sem saída. Né? Porque como a minha mente não consegue, sim, eu preciso segurar. Falei, opa, não vai além não. Né? Era universo, agora são multiversos, não é assim? Então tem hora que você precisa, opa, peraí, deixa eu parar aqui e prestar atenção na minha vida com esses saberes. Se eu tenho conhecimento dessa coisa grandiosa, eu preciso olhar para a minha grandiosidade, porque eu faço parte disso. E a pergunta que você se referiu fala sobre isso, né? Sim. A gente ficar, primeiro se conhecer, para depois tentar conhecer. É. E esse conhecimento íntimo dessa nossa constituição, ela é importante para a gente entender o todo. Porque se eu prestar atenção nas minhas 15 bilhões de células, que eu sou o gerente, eu vou perceber que eu tenho multiversos em mim. E eu sou responsável por cada célula. Porque nós, estudando, sabemos que cada célula ali tem um princípio inteligente. E eu sou responsável por esse princípio inteligente. Né? E aí a gente pensa nesse conjunto como estou gerenciando. Aí eu fico tão feliz, né? Porque tem um monte de academia aí, não é assim? Lotado de academia, né? Cuidado, não é assim? A gente muitas das vezes começa cuidando de fora para depois cuidar de dentro, não é assim? E aí eu fico vendo os meninada, né? Na academia, aquela coisa toda, e todo aquele movimento. E aí eu falo assim, Senhor, essa Smart Fit é do Senhor? Essa prática é sua? Porque o tempo todo essa presença, né, ele vai tentando nos levar para caminhos sem aparecer, né? Saudáveis, positivos. Porque Papai do Céu fica brincando de esconde-esconde com a gente. Esconde-esconde. E ele quer ser descoberto, não é assim? Ele quer ser descoberto. E esse movimento a gente precisa fazer em nós. Tentar perceber no nosso íntimo a sua presença. Quando Jesus fala assim, entra no teu quarto íntimo, né? Assim, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, entra no teu quarto íntimo, fecha a janela, né? Que são os olhos, fecha a boca, que é a porta, e dentro de nós encontraremos o Senhor. Bacana isso, né, gente? Profundidade, né? A profundidade. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Todo mundo conhece? Mesmo? Podemos fazer ela? Podemos? 1, 2 e... Pai Nosso... Opa, vocês não sabem. Não é assim que faz. Não é assim. Vou dar uma dica, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Podemos começar de novo? Vamos? Vamos junto agora? Vamos lá? 1, 2 e... Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois vosso é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. Ficou diferente? Não ficou uma conversa? Não é assim? E o que é orar? É conversar com Deus. Conversar. Né? Então, o todo, tudo tem essa pegada. Tudo tem essa pegada. Então, ele tem essa competência de criar as questões espirituais e as questões materiais. Né? E aí ele pede a colaboração nossa. Pede a nossa colaboração para a construção do seu reino. Porque na casa de nosso Pai, todo mundo tem que trabalhar. Trem chato, né? Queria aposentar. Não é assim? Vocês conseguem entender a dificuldade que a gente vive? No plano material, se a gente entrar para a sociedade, o sonho de todo mundo é a aposentadoria. Mas quando a gente tem a percepção das questões espirituais, nunca vou ter esse benefício. Nunca terei esse benefício. Sempre terei que estar atento à obra da criação, que é uma responsabilidade nossa. Lá na questão 3.2 do Livro dos Espíritos fala isso. Né? Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Complicado isso, né? E aí, quando você mergulha nessa informação, você lembra dos princípios inteligentes que a gente carrega. Louco isso, né? 15 trilhões de células que eu tenho que ajudar. 15 trilhões. Todo dia estão coladinhos em mim, né? Todo dia. Então eu tenho uma responsabilidade com todos eles. Como é que eles estão? E aí essa resposta vem da nossa condição de saúde. Da nossa condição de saúde. Como estou pensando? Porque mente sã, corpo são. Por isso que a gente fala que o todo é mente. Porque a minha condição espiritual e física depende do meu pensar. A gente cria tudo. Isso é tão bonito e complicado. O Emmanuel tem um livro muito gostoso, o Chico, né? O Emmanuel, chama Taça de Luz. E ele fala nesse livro, lá no capítulo 8, se não me falha a memória, que tudo que pensamos é um pedido a Deus. Tudo que pensamos é um pedido a Deus. Olha o poder da mente, né? Então, se eu estou pensando em uma coisa boa, Deus vai me ajudar. Se eu estou pensando em uma coisa não boa, Deus vai me ajudar. É. Porque Ele é Pai, Ele ajuda. Independente do meu pedido, Ele vai ajudar. E aí a gente pensa, né? Mas nas coisas não boas também? Existe coisa não boa? Existe o mal? Nós estamos conversando aqui entre espíritas, não é assim? Quase espíritas, né? Estamos conversando entre espíritas. Se a gente conhece esse amor paterno, essa grandiosidade, a gente pode dizer hoje que tem alguma coisa que não deveria acontecer? Se ele é o grande arquiteto? Isso é desafiador a gente pensar. Tudo que acontece tem um fim útil. Sim. Então daí pode vir a frase, né? Cuidado com o que você pede, que você pode receber.
Você pode não, você vai receber. Né? Eu falo, cuidado com o que você deseja, o que você pode receber. Porque e isso pode estar ligado até. Tem um rapaz aqui que faz palestras aqui, o Edson. Um dia ele fala, a gente conversando sobre evolução, ele estava fazendo um estudo aqui no sábado, aí ele falando que ele queria ir para o mundo regenerado. E depois ele começou a estudar sobre o que é o mundo regenerado. Ele falou assim, eles vão ler meu pensamento. Né? Então, eu dou conta disso, de estar num lugar que as pessoas vão ler Sim. meu pensamento, vão olhar para mim e saber tudo que eu Desistiu penso. na hora. Né? Então, Deus pode até, como fala lá no Livro dos Espíritos, que ele usa o canibal, né? A pessoa bem primitiva, ela pode vir para o mundo de provas e expiações para ter uma experiência, depois voltar para o mundo lá para ajudar, mas a gente fica horrorizado com aquele lá, porque ele chega aqui e não dá conta. Ele vai ter experiência, vai passar, algumas pessoas vão passar pelo processo de lei de causa e efeito, nada fora das leis divinas. Mas ele não vai dar conta de ficar aqui, ele vai ter um certo aprendizado e volta para a origem, porque ele não dá conta de ficar aqui. Sim. É disso que você está falando. Exatamente isso. Não é? Mas isso a gente precisa querer alcançar. Esse convívio com quem vai ler o nosso pensamento. Precisa querer isso. Eu preciso melhorar o meu pensar. É complicado isso? Porque no nosso íntimo a gente quer ser bom. Não é assim? No nosso íntimo, esse não é o nosso grande desejo? Eu quero ser assertivo, eu quero pensar no que é bom, eu quero fazer tudo. E isso é uma questão que Deus coloca em nós, que é uma característica nata. Nós queremos ser bons pais, maridos, esposa, não é assim? Profissional. O tempo todo a gente quer ser bom. O tempo inteirinho. A gente não quer fazer nada errado, não. Nada, a gente não quer fazer nada errado. Nosso desejo totalmente é esse. Só que a gente ainda não sabe os caminhos. Mas esse objetivo existe lá. Por isso que a missão, sede perfeito como perfeitos, é o nosso Pai. Como todo, né? Eu mudei ali um pouquinho a fala. Sede perfeito. E essa perfeição, a gente ainda não entendeu que essa perfeição é o ápice do amor. A gente ainda não fez essa ligação. É o ápice do amor. Ser bom em tudo. E a gente precisa aprender tudo. Por isso conhecereis a verdade nos libertará. Porque Jesus, isso é muito interessante, né? Jesus, não buscando nada material, ele era o cara mais livre que tinha. Não tinha boleto, né? Resolveu o problema dele. Falou assim, opa, não vou me prender a nada. A gente entende um Chico, 400 e tantas obras, era para ser uma pessoa milionária, e ele tinha um cuidado com a posse. Cuidado com a posse. Qualquer coisa que ele possuísse, ele se tornava escravo daquilo. Qualquer coisa que a gente possui, gente, nos prende. Tudo que a gente deixa solto, livre, não é assim? Tudo que a gente deixa livre. É gostoso. Então a pergunta é, por que eu estou me escravizando pelo meu desejo? Assim? Porque ainda não sei. Conhecereis a verdade nos libertará. Eu ainda não sei. Sim, amigo. Tem uma letra da música do J Quest que diz bem isso aí, né? Que é com a liberdade que nos prende. Legal isso, né? E a gente precisa buscar isso em nossa mente, querer. A gente precisa querer. Esse deve ser a nossa meta. Mas ainda não é. A gente sabe, não é assim? A gente quer ser livre. Mas eu preciso ter isso, né? Eu quero ser livre, mas eu preciso ter isso. O livre não precisa ter. Louco isso, né? O que é livre ele não precisa ter, não precisa reter.
precisa ter porta, não precisa ter janela, não precisa ter cerca elétrica. Ih, acabei com a Emive. Sim. Uma frase que eu vi no outro dia, eu pensei muito nela, é: você é livre quando você sabe dizer não para você. Mas esse eu mesmo, falar não para mim, é o velho Telmo. Né? A velha Conceição. Que ainda, né, todos nós que ainda temos aqueles desejos de uma busca de segurança, porque a ideia de ter um monte de coisa não é uma segurança. Não é assim? Eu preciso ter isso, porque senão eu não sei o futuro. O medo do futuro. Aí nesse momento a gente toma bomba, porque a gente esquece da presença divina. Se tenho medo, eu não acredito em Deus. Se eu tenho receio, eu não acredito nele. Se eu tenho receio, eu não acredito na imortalidade da alma. Não tenho confiança em Jesus. Consegue entender? Aquele momento que 3 dias depois ele aparece. A gente não tem essa... A gente fica preso a velhos medos. 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos. Que vem o tempo todo querendo se fazer presente. Então, isso aí ainda vem falando que, se a gente for olhar, nós temos um exemplo na natureza, né? Sim. Aí está ensinando para a gente a todos os momentos, né? Os pássaros, os animais. Eles não tem preocupação, eles vivem um momento de agora. Eles não preocupam se amanhã vai. Mas vivem o agora, né? E nós não aprendemos com isso, que temos que viver o agora. Já está aí esse ensinamento há quanto tempo? Que nós somos racionais, né? Sim. Essa é a vantagem. Queria falar? Eu ia falar, é porque tem a passagem que quando Jesus manda os apóstolos, né, ir fazer a pregação deles, ele fala, né, vocês não vão levar bolsa, vocês não vão levar tudo. Aí eles começam a questionar, e a maior preocupação deles era como é que eles iam sobreviver. Aí ele fala, no final ele fala, vocês têm que crer que vocês não vão estar sozinhos. Então é isso. O momento todo a gente esquece que ele... Essa é uma das passagens mais enigmáticas que você levantou aqui. Ide, pregai, não levar nada. Levar nada. Só com a roupa do corpo. Só o necessário. Né? Até mesmo, aí ele ainda explica, né? Ele ainda fala, porque se vocês levarem os nomes, né? A túnica, ou levar uma bolsa, vocês vão estar parecidos com aqueles que pregam e pedem moedas, né? Então, ele foi explicando o porquê de cada item, né? E eles foram contrariados com aquilo. E eles perceberam que mesmo, apesar que alguns ainda voltaram com dúvidas, né, e tudo, mas eles perceberam que eles foram alimentados e conseguiram retornar. É o que a gente falou na oração do Pai Nosso, né? Dai-nos o pão de cada dia, só por hoje. Não é assim? Só por hoje. Viver o presente. Gente, como isso é difícil. A gente só vive o passado e o futuro. Como é difícil nos manter aqui dentro dessa sala. Porque o nosso pensamento já está correndo para tudo que é lado, né? Como é difícil nos mantermos aqui. Né? Coloca o corpo aqui, vai cozinhar, vai preparar isso, vai pensar no que eu tenho que fazer na segunda-feira, não é assim? Não é essa... O presente, só por hoje, inteiro, nos momentos. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas nesse momento, para mim, eu estou muito feliz. Estar presente. Olha o que a gente está fazendo. Olha o que nós nos dispusemos a fazer. Olha a preparação. Consegue entender a presença? Então agora é nosso momento. A gente está falando de coisa boa. Sim, desafiadoras, mas coisas boas. Então eu preciso estar aqui, porque senão eu estou
ausente. E aí o meu todo, a minha mente precisa querer isso. Com uma ideia de futuro, sim, sede perfeito, ok? Perfeito no sentido de viver tudo bem. Vocês conseguem entender essa ideia de perfeito, gente? Tudo bem, todo momento, eu estou no carro dirigindo, eu estou na moto pilotando. Vim de casa agora, né? Avisei que eu estava vindo, você está atrasado. Aí acelerei um pouquinho, mas daí a pouco eu comecei a lembrar a última música que eu tinha ouvido. Recebi lá no Zap uma música gostosa. Ele cantarolando a música, presente naquele momento. Conectado, né? O vento parava no sinal, cantarolando, aquela coisa toda. Olhava para um lado, olhava para o outro. Vendo irmãos, companheiros, pessoas como a gente. Consegue entender essa perfeição que a gente acha que é impossível de ter? É difícil, está muito longe. Mas na hora que você se torna presente, você alcança esse clímax, né? Você alcança esse clima. Na hora que eu estou penteando o cabelo. Não é? Tudo gostoso. Consegue entender isso? Tudo gostoso. Quando a gente come, isso é perfeição. É? Perfeição, conexão. Daí a gente entende, fala assim, quando Jesus fala, sede perfeitos, serão perfeitos. É isso que ele está falando? Sede. Não é? Com o que eu tenho. Com o que eu tenho. Com o que eu preciso deixar de ter. Você vai entender isso? Porque tá difícil subir a montanha, né? Porque a gente tá com a mochila cheia. Nós estamos arrastando tanto trem, né? Como bom mineiro, nós estamos arrastando tanto trem. Aí, nesse momento a gente está com um lixeiro, né? Não é? Carregando aquele saco, que às vezes não é nosso. É. Não é nosso, sim. Não é nosso, pegando, tem as nossas coisas, sim. Mas a gente está ainda pegando mais coisas, fazendo mais compromisso. O problema é querer pegar, né? Amigos, testezinho, teste. A gente está andando na rua, tem uma nota de R$100. A gente pega ou não pega? Pega agora para você deixar. Esses rocha é terrível, gente. Pega ou não pega? Ó. Ó. Aqui, ó. Ó o processo. Peguei a minha carteira. Olha o processo. Peguei minha carteira. Peraí. Eu saí de casa com R$300. 1, 2, 3 reais. Não é meu. E agora? Quase que você fez o gol. Quase que você fez o gol. A intenção é importante, mas o pegar que é complicado. Mas se deixar, o outro pega. Bateu na outra trave, companheiro. Você vai fazer o gol ou não vai fazer o gol? Você tá brincando de bater na trave. Deus deu um destino a ele. Gente, eu conferi. Os R$100 não é meu. Não vem justificar, não. Não é meu, ok? Conferi. O que eu faço? Deixa lá pro outro. Não é meu. Que parte vocês não entenderam disso? Que parte vocês não entenderam disso? Até aquele momento. Não é meu. Tô repetindo para ver se entende. Gente, por que a gente quer pegar se não é meu? Aí ele usa Por que eu... cheio. Mas está todo mundo em recuperação. Todo mundo em recuperação. Deus deixou pra mim.
Tá vendo por que nós estamos no planeta certo? Porque se fosse o regenerado, né? Você nem iria ver a nota. Deve ser por isso que eu não acho. Agora piorou muito. Vou contar um caso para vocês. Eu ando de moto, e aí eu moro ali perto do Itaú Power Shopping, né? Lá do outro lado, lá ali perto do Estado do Galo. Aí fui no shopping ali, parei a moto, do outro lado da rua, assim, não parei no estacionamento. Pus a moto lá, fechei o capacete, tudo, entrei pro shopping, todo felizinho e tal. 3 horas depois eu volto. Na hora que eu cheguei do lado de cá pra olhar a moto lá, eu falei assim, ó, meu capacete não tá. Ah, não tem problema não, eu tenho outro no baú, né? Tranquilo, atravessei a rua. Cadê a chave? Não tem problema. A moto tá aqui. Eu ligo pra casa. Trazem. Não é assim? A chave reserva. Beleza? Peguei o telefone. Quando eu olho pro outro lado da rua, tinha uma barraca assim de um cara vendendo capinha de celular. Eu olhei assim, tá parecendo meu capacete. Atravessei a rua, né? Fui lá, mão no capacete. Na hora que eu peguei o capacete, o cara virou e falou assim, você não vai querer isso aqui também, não? Eu pego ou deixo lá? Eu pego ou deixo lá? Não, a pessoa que achou. A pessoa que achou a chave. Ela pega ou deixa lá? Ela pega. No outro vai pegar e vai levar. É a intenção de você pegar. Mas não foi ela que me devolveu? Não foi ela que me devolveu? Hotel. Sim. Eu lembrei de uma história rapidinho. Sim. Eu desci do meu carro em frente ao meu apartamento. Falei, eu vou deixar aqui na rua. Meu carro, meu apartamento. Esse negócio é complicado. Tô tomando conta. Então, assim, desci com meu celular na mão. Tudo meu, né, gente? Era 11 horas. Deixa eu lá. É isso. Mas, pô, tira o meu, tá? Eu deixei o carro que eu estava nele. Foi no apartamento que eu moro. Desci do carro e ia em frente a um colégio máximo ali. Era 11 horas da manhã, entrei para dentro de casa, estou lá no celular, depois ela veio e falou, o almoço está pronto, porque eu tenho uma diarista aí. Auxiliar. Eu almocei, falei, igual vou descansar, já era 13 horas. Alguém chamou lá no portão, bateu a campainha e perguntou se o Zé Moreira mora aí. Ela respondeu aqui, fala com ele que eu estou chamando. Eu desci, fui no elevador, e ainda encontrei com uma pessoa lá no elevador, ainda parei para conversar. Alguém está chamando lá. Chego lá e vem assim, é seu. Eu regalei o imagem, igual acho que é. Eu até meio tremendo. Peguei a minha carteira. Minha. É. Ainda era. Com R$1.600 que eu tinha recebido 11 horas da minha mãe, que eu recebo a aposentadoria dela. Sim. Dentro da carteira, tudo nota 50. Uhum. E 3 ou 4 cartão do banco. Né? Estava grossa a carteira. Eu peguei, eu fiquei até meio assim, falei, meu. E ele foi saindo e montou numa moto com uma moça, uma menina na garupa. E eu querendo falar com ele, ele foi embora, eu fiquei meio para ver, e foi embora. Aí eu fui numa lojinha que tem da papelaria, perguntei para a moça, falei, ele esteve aqui com a sua carteira de motorista, perguntando, vocês conhecem as moças? Eu falei com ele, ele me conhece, falei, ele mora aqui no prédio aqui e tal. Aí ele foi lá.
E eu estou até hoje, tem 3 meses ou 4, eu estou até hoje descendo na hora que terminar a aula do colégio para ver se eu encontro ele. Para agradecer, para pelo menos 200 reais. Na hora eu fiquei paralisado. Até hoje eu não vi as coisas. Ele não quis tirar a carteira profissional minha, a carteira, a identidade, para mostrar o moço da loja. Não, ele pegou a carteira motorista, mais discreto, né? Uhum. Entregou assim, ó, foi, voltou na moto, pôs a aluna, menina que é aluna. Uhum. Eu não sei se a menina é aluna, se ele é filho, de que ele é. Parece que ele veio de outro planeta. Você vê, né? Eu estou contando isso porque depois que aconteceu os fatos, eu não tive oportunidade, eu achei que agora seria o momento. Não, né? Quem sabe alguém conhece, né? Alguém sabe o cara. Perguntei ao menino da loja, se ele aparecer por aqui, você fala com ele, que eu não quero falar com ele. Eu falei, não vi mais também, não. Pois Eu é. acho que é a intenção, Não é né? dela, mas... É a intenção. Ele ficou mais ou menos umas 2 horas procurando. Já pensou se ele não me chama e eu descubro depois que a carta Se o dono voltasse lá... ou se eu descubro na hora, 10 minutos depois cheguei lá em cima. Olhei e falei, cadê a carta? Ele desceu, não estava. Eu tinha ido para a polícia, eu tinha ido na delegacia, eu já tinha perdido a cabeça, talvez dava até um AVC. Sim. Lembrei de uma história que aconteceu comigo há uns 1 mês atrás, na academia. Eu estava na bicicleta, do nada eu olhei para o chão, tem uns escaninhos, na hora que eu olhei para o chão, uma nota de 50 reais. Uhum. Aí, contando a história, eu lembrei. E bolsou. 50 reais. Eu olhei, gente, da onde que isso surgiu? Porque simplesmente eu estou aqui um tempo, não vi ninguém aproximando desse caminho para ter caído. Enfim, aí veio, eu não desci da bicicleta, fiz nada. Esperei alguém aproximar, mas que aproximou, eu falei. Tem uma nota de 50 reais aqui no chão. Entrega A recepção. pro rapaz da recepção e pergunta para ele, que se alguém aparecer, a gente vai perguntando para algumas pessoas. Eu não estava na bicicleta. Ela foi perguntando, enfim. Aí essa menina, que eu conheço mais, que é no mesmo horário que eu virou assim, nós vamos procurar o dono. Se não achar, é seu, Rita, que você viu primeiro. De maneira alguma. É isso. De maneira alguma. Não é meu. De maneira alguma. E aí ela ficou tão preocupada, a pessoa que pegou o dinheiro que entregou para o personal da academia, que depois ela me deu notícia. A pessoa que perdeu, sentiu falta, voltou na academia. Tá vendo? E Sensacional. ela me mandou um áudio falando. Rita, encontraram. E ela mesma falou assim para mim, nossa, que legal da sua parte ter visto e ter. Uhum. Parece que não é uma coisa comum, né? Pois é. Encontrar e devolver. Então, assim, eu acho que eu acabei lembrando aqui. Mas isso é muito legal, né? É isso. Esse movimento. Só para fechar o assunto, Theo. Sim. Só para fechar o assunto, vou deixar com vocês aqui uma interrogação. Sim. Outro dia depositaram R$95.000 na conta do meu marido. Tá bom? Sim. Pronto, não vou falar mais nada. Tá bom. Vocês vão pensar, o que aconteceu? Dá pra pagar o lanche. Você comprou o quê? Mas, ô, Theo, agora na rua é mais difícil. Na rua é super difícil. Por isso. Na academia, um lugar fechado. Isso, você tem controle. O dinheiro na carteira, você tem controle, né? A carteira tem referência ali, não tem dado. Na rua, é o teste do teste. Na rua é o teste do teste. A minha intenção é, se eu encontro uma coisa que não é minha na rua e eu não consigo encontrar o dono, eu vou dar um bom fim para ele. Então, assim, esses R$100 que eu comprei não é meu, toma, Jacira. Compra aqui alguma coisa no jeito. Vou continuar a minha história, tá? Com a moto, ok? Tá? Peguei o capacete, o rapaz pergunta pra mim, esse aqui você não vai não, a chave? Eu falei, não, muito obrigado e tudo. Não, como é que foi? Ele falou, não, um rapaz passou, viu a chave. Na hora que eu tranquei o capacete, eu não tirei do cadeado ali, ficou ali. O rapaz viu, ficou olhando para um lado e para o outro, falou, como é que resolvia essa questão? Aí ele me viu que eu fico aqui o dia inteiro, trouxe o capacete, ele tirou o capacete, né? Trouxe o capacete para chamar a atenção, tirou o capacete, tirou a chave, falou comigo, falou, na hora que o rapaz aparecer alguém lá procurando alguma coisa da moto, né, você devolve. Consegue entender quantos envolvidos? Quantos envolvidos? Porque todos eles podiam ter levado a moto, porque tinha a chave, tinha o capacete, tinha tudo.
Consegue entender? O rapaz da barraquinha lá podia falar, leva essa moto, guarda lá em casa para mim. Não é assim? Isso não aconteceu. Não aconteceu. Primeiro porque me parece que não era dia de eu devolver a moto, né? Ela tinha que ficar comigo mais um tempo, não é assim? O carro eu já vendi. Consegue entender o tanto de coisa que estava envolvida, tantas pessoas que estavam envolvidas nisso? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o que não é meu, não é meu. Não vamos nos apropriar da responsabilidade de dar fim àquele objeto. Você tem alguma coisa. Porque você não começa a ter uma responsabilidade sobre aquilo, né? A gente tem uma atividade, né, no projeto, já falei para você, Somos Todos Irmãos, né? E lá a gente tem um cuidado enorme, porque a gente trabalha com doações das outras pessoas. E a gente precisa dar um bom fim para isso. Olha a preocupação, a responsabilidade. 30, 40 mil que o pessoal vai doando, né? Um é 200, outro é 100, outro é 50, aquela coisa toda, chega na nossa mão. E como é que a gente vai destinar isso? E a gente fica lá na coordenação, um mau cuidado com isso. O pão, o copo, essa coisa, é uma responsabilidade nossa. Estou no projeto envolvido com isso, então eu tenho que fazer isso. Agora, na rua, eu não tenho nada a ver com aqueles R$100. Deixa para o nosso bem, para a gente não trazer para nós uma responsabilidade, uma coisa que não é nossa, é de alguém. Deixa essa pessoa resolver lá. Então, se todos nós passarmos e conferirmos a carteira, não é assim? Todos. Ninguém vai pegar e a pessoa que perdeu, não é assim? Ela vai voltar e vai achar. Ah, mas e se não voltar? Não entra nesse labirinto. Não entre nesse labirinto. Consegue entender isso? Porque a gente acha que está fazendo com uma boa intenção. Uma boa intenção. Não, mas aí eu posso usar para comprar uma cesta básica, né? Ah, não. E se eu estiver precisando? Se eu estiver precisando, mostra que eu não sei gerenciar o meu financeiro. Não é assim? Se eu estou apertado com alguma coisa, mostra que eu não sei gerenciar. Então eu preciso gerenciar. Mas aquilo continua não sendo meu. Né? Então isso é muito interessante. É desafiador para a nossa mente. Tá? Muito desafiador. Porque se a gente tivesse isso tranquilo na mente, a gente não teria feito esse auê que a gente fez, né? Consegue entender como é que foi pensamentos aí, essa coisa toda? Então, isso é muito interessante. Eu estava falando do que mesmo? Vamos andar mais um. Ô, Jacir, passa um aí para nós. Isso. Eu sei que ficou alguma coisa solta aí, depois... Sim, amigo. Só a última coisa. Eu estava vendo exatamente o Giovanni voando várias notas de R$50. O outro colega daqui também estava passando. Aquilo estava, tipo assim, extinguindo. Você está indo para cá, isso aqui não vai ter um direcionamento melhor, cestas básicas do que essa moto com bueiro. Porque, graças a Deus, minha condição, quando eu era jovem, eu ficava leve aqui no bolso. Sim. Eu não tenho condição de mais. Aí eu trouxe, fiz a doação. Sim. Mesmo assim, não devia, tá vendo? Deixa eu deixar com bueiro, cara. Você sabe por quê? Porque a gente tem outras formas. Se a gente quer fazer o bem, a gente tem que fazer com a nossa parte. A gente tem que fazer com a nossa parte. É muito legal, né? Fazer caridade com o dinheiro dos outros. Ah, maravilha! Né? A gente aqui, né? A gente distribui a cesta básica, mas a gente não tira do nosso e põe naquela cesta básica? Assim, a gente não tira do nosso esse movimento é legal. Agora, você pegar que o outro deu e passar para o outro, assim, a gente tem que dar da gente. A gente precisa lembrar disso. A gente precisa dar da gente. O movimento é obrigação. Pegar o que tem e entregar para o outro, né? Assim, pegar o que tem, isso é obrigação. Isso é o natural da coisa. Eu tenho a mais, não necessito, alguém ofertou isso, eu pego e passo para o outro. Agora, a minha participação precisa ser minha. Eu trabalho, eu tenho o meu recurso, eu preciso tirar do meu recurso e ofertar para o outro. Porque aquela cesta que eu estou transitando foi de alguém que fez esse mesmo movimento. Então a gente precisa cortar em nós
né? Tirar um pedaço do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa dedicação e tudo, e ofertar ao outro. Esse movimento a gente precisa fazer. Sim, amiga. Teve um dia que eu recebi uma lição, com isso que eu aprendi direitinho. Eu estou indo comprar um refrigerante, aí eu andando na rua, tô assim, vamos ficar olhando pro chão, quem sabe eu acho um dinheiro. Pensou, pediu, né, gente? Não é assim? É. Aí eu cheguei lá para comprar um refrigerante, fui enfiar a mão no bolso para tirar a nota de R$20, eu tinha perdido o meu. Pois é. Em vez de... Meu bolso estava furado. Se achar. Aí eu pensei, falei, olha só, eu querendo achar dinheiro dos outros, perdendo o meu. Diga, Lourdes. Eu estava assistindo um culto na igreja de Getsemane, né? Sim. Aí a pastora contou uma história linda. Ela estava doida para comprar um sapato. Aí ela estava doida para comprar um sapato e não tinha dinheiro. Aí ela pegou um ônibus. Quando ela sentou assim no cantinho, ela viu um pacote. Aí quando ela abriu o pacote, várias notas. Foi Deus que... Aí ela pegou, pensou e ouviu Deus falar para ela: fica com esse pacote que ele é seu. Eu deixei para você. Aí ela pegou o dinheiro, o pacotinho, colocou na sacola e no outro dia foi lá comprar o sapato. Aí todo mundo, amém, Jesus, amém, Jesus. Achei um cúmulo do absurdo. Porque todo mundo achou lindo. Jesus ter falado, Jesus não, Deus, né? Falou para ela que o pacotinho era para ela que ela podia levar. Deus fala, né, gente? Deus fala, não fala? Todo mundo falou amém, Jesus, pelo amor de Deus. Mas esse ainda esse é o entendimento, né? É o entendimento deles, ok? Lá em casa eu tenho uma irmã que é pastora evangélica, né? E ela vira e fala assim, não, mas como vocês viajam na maionese? Eu falei, que isso, minha irmã? Esse negócio de reencarnação, isso tá por fora. Eu olho para ela e falei assim, tá mesmo. Vai discutir? Não, tá mesmo. Tá? Então, a gente precisa ter essa percepção, né? Todo mundo fica, alguém acha dinheiro de volta? Sim. Já viu como é que viu? Uma notícia. Onde ele achou? O cara achou. Uhum. Não sei quantos mil dólares. Agora no hotel, Sim. lá. Aí todo mundo aplaude. Não precisava. Isso é mais do que Sim. Procurar o dono. É desafiador. Por isso que os japoneses. Na verdade, se você pensar que o dono só vai achar de volta se todo mundo deixar o dinheiro lá, é a hora que todo mundo estiver evoluindo. Sim. A gente não acredita ainda agora que vai ter essa evolução. Tem que fazer a parte da gente. E por que a gente pensa que sempre vai aparecer um outro pior que a gente? E a gente pega e acha o outro. Ai, ai. Na hora que eu falei da palavra intenção, você acha alguma coisa, como já aconteceu comigo, outro dia aconteceu com o Francis, com a minha menina, ele passou e ele estava dentro de um carro e na hora que ele fez a curva aqui no Ana Lúcia, ele viu um celular, ele parou, eu pedi minha menina para descer, pegar o celular. Aí minha menina tentou de alguma forma, lá não sei como é que ela fez, entrou em contato com uma pessoa. Ótimo. Entendeu? Então eu acho que é a intenção. Agora, o dinheiro já não tem a referência, não tem, né? Eu acho que parte desse pressuposto você está falando da evolução. Sim. Porque a partir do momento que você deixa ele naquele lugar, se nós se todo mundo deixar... Você pensasse que aquela pessoa que perdeu aquele dinheiro, ele vai voltar, Sim. o pensamento seu já se tornou forte. Sim. E aquele pensamento ia se ligar naquela pessoa e ela ia dar na intuição dela que ela teria que fazer o caminho inverso. Né? De onde que ela estava até... E a gente tem que entender outra coisa. Aquele que consegue ter essa visão, o que ele está fazendo? A parte dele. Mas dizem que no Japão está assim. Sim. Ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão. Né? Então a gente... E por isso... Então tem... Ele ficou impressionado. Então mistura-se, né? A providência divina, ela é misturada. Cada nação, gente, tem o seu compromisso. Vocês sabiam disso? Cada nação tem o seu compromisso.
e vem, né, com todo aquele amparo, com toda aquela característica para manter essa situação. Então isso é muito interessante a gente pensar. Talvez lá seja começado o treino, né? Sim, é para nós, né? Aí vem passando. Isso. Eu lembro que na Copa do Mundo, né, aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, teve um jogo dos japoneses contra um outro time. E olha só a ideia dos caras, né? Muito doido. Eles aguardam a outra torcida embora, todo mundo embora, aí eles tiram luvas, o saco de lixo e andam o estádio inteiro recolhendo lixo. Isso é todos os jogos. Sensacional, né? Eles fizeram isso na Copa do Mundo do futebol agora. Nos Estados Unidos, né? É outra cultura. Até para a gente enxergar que é possível, né? Quando você vê alguém fazendo, mas é possível, então. Né? É essa a ideia de Jesus. Né? Você olha para aquela bondade, você olha para aquele carinho, você olha para aquela prática e você fala assim, é possível. Se esse meu irmão mais velho faz, por que eu não posso fazer? Consegue entender essa transposição? O exemplo, né? Assim? Pelo exemplo, né? Assim? Eu aprendi isso também, eu estava até comentando com a Cláudia, como é que vem as coisas, né? Sim. Meu cunhado, aconteceu isso com ele e com a gente ao mesmo tempo. Nós estávamos na porta, tem uma marmoraria aqui na Avenida do Contrário. Sim. E nós saímos da marmoraria, chegamos na rua. Mas ele era o que estava na frente. Ele que estava na frente. Tinha um pacote. Realmente, um pacote. Sim. A pessoa perdeu o bolo de dinheiro. Aí, nós chegamos para... Não aí, foi uma pasta que passou. E ele estava desempregado e tudo. Aí ele olhou para aquele dinheiro do chão e falou assim, pega esse dinheiro, você tá achando, né? É seu. Né? Não tem nome, dinheiro não tem nome. Ele falou assim, não, eu não posso pegar, esse dinheiro não é meu. Quem perdeu, ele vai voltar e vai pegar. Ah, mas que outra... esse problema do outro, né? É porque a gente quer controlar o outro, né, gente? Não quer controlar a gente. Você que é o outro. A intenção, né? Não é o outro, não. Você que é o outro. Né? Legal demais, né, gente? Obrigado aí pelo momento. Eu peguei lá né? A gente recebeu umas referências lá no livro O Grande Enigma, o Leon Denis traz pra gente esse texto. O homem, o pensador, sonda com o olhar a vasta extensão. Interroga as profundezas do céu. Procura a solução desses grandes problemas. O problema do mundo, o problema da vida. Considera esse majestoso universo, no qual se sente como que mergulhado. Acompanha com os olhos a carreira dos gigantes do espaço. Sóis da noite. Focos terríficos, cuja luz percorre as imensidades passenses, mundos inumeráveis. Mas esses passam mudos, prosseguindo em seu rumo, para um fim que ninguém conhece. Silêncio esmagador paira sobre o abismo, envolve o homem, torna esse universo mais solene ainda. Né? Então ele transpõe a gente para uma ideia da magnitude de tudo. Tudo preparado para nos auxiliar nessa caminhada. Tudo preparado, a gente ainda não entendeu isso. Tudo que existe é para os filhos de Deus. Tudo que existe, tudo que Deus cria é para nos atender. Tem uma imagem que eu gosto muito, né? Que você vai engravidar, né? O casal vai engravidar, não é assim? E aí aquele casal não começa, né? Quando tem condições, lógico, né? O quarto, o bercinho, não é assim? As roupinhas, a gente não vai construindo isso tudo? Não é assim? Essa não é a ideia? Né? Deus faz isso conosco. O universo é o nosso quarto, é a nossa casa. Consegue entender que tudo é isso? E aí, quando a gente se apropria dessa grandeza, desse entendimento, para que da pressa? Para que do estresse? Por que da ânsia? Por que do... Consegue entender que essas coisas começam a diluir em nossa mente? Por que estou ansioso com isso? Por que estou ansioso com aquilo? E aí você serena. E aí você se conecta novamente. Conecta. Está tudo certinho. Está tudo gostoso, tudo é bom. E aí eu lembro, né, Telmo, lembro da imortalidade da alma. Lembro. Para que eu estou correndo mesmo? Para que eu estou com medo mesmo? Consegue entender como é que muda a nossa chave? Muda. Então, o Leão traz para nós essa grandeza, né? Nós, pensadores, nós, filósofos,
Nós buscando cada vez mais entender. E não precisa ter pressa. Pressa no sentido dessa correria que a gente vive. Mas a gente precisa ter pressa para estar cada dia mais presente. Eu consigo de manhã fazer uma prece, mas 30 segundos depois eu já entrei no materialismo, né? 30 segundos depois eu já entrei, eu fiz a prece. Aí não deu nem tempo da prece chegar lá em cima, já tô... Ela nem subiu ainda, você já pôs outra coisa na mente. A gente não desfruta desse momento da conexão, né? É igual aqueles exames, né, que a gente faz de coração, né? Não é assim, ó, lá em cima? A ideia é que a gente ficasse lá em cima, né? Quando a gente faz a prece, a gente se eleva. E a gente tinha que se manter lá em cima. Mas imediatamente a gente desce. Não, já fiz a prece, então tá tudo resolvido. Já cumpri meu dever. Não é assim? Já cumpri, já fiz a minha oração. Não, mas peraí. Não dá tempo. Não dá tempo, né? Aí a gente entende por que na hora que a gente faz o exame, ele só fica assim embaixo, né? Tentando subir. Mas a ideia é da gente fazer essa conexão, né? Então, ele traz isso pra gente de uma forma tão poética, né? O Leon Denis, não sei se você sabe, mas se o nosso querido professor Hippolyte Leon Denis Arrivaio desse para trás, né? Ele seria o encarregado de conduzir, né, a codificação da obra do Livro dos Espíritos. Assim? Então, isso é muito interessante da gente ter essa percepção. E aí eu trouxe a Joana, né? Joana é top, né? Todo mundo conhece um pouquinho a história da Joana, gente? Todo mundo conhece um pouquinho? Joana é aquela mãe que vira para o filho na hora que está presa no poste para ser queimado vivo, e ela fala para o filho: você não sabe o que está pedindo. Lembra dessa história? Está lá no livro Boa Nova. É isso? Obrigado, Chico. Obrigado, Humberto de Campos. Não é? Joana de Cusa, né? Ela estava lá, teve uma vida farta, depois entra numa situação complicada, mas sempre, né, buscando viver esse evangelho, vai com o filho a uma caverna para poder escutar a pregação, lá ela é presa junto com ele, e aí prende um do lado do outro. E o soldado vira para ela e fala assim: abjura que eu te solto. Aí ela fica muda, né? E o filho interpreta: abjura, mãe, nos tire dessa situação. Gente, a gente teria coragem de fazer isso? Um filho, você sabendo que o filho vai ser queimado ali naquele momento? Desafiador, não é isso? Mas qual eram os princípios que ela tinha? Ah, não é isso? Qual era o princípio que ela tinha para justificar aquela atitude? A imortalidade da alma. A ideia de que tudo passa. Ah, não, eu morro pelo meu filho. Suicídio indireto, é isso? Não é assim? Porque aquele que tem esses princípios que a gente comunga, ele fala assim: está na hora, se tem que acontecer, vai acontecer. Isso é muito desafiador na nossa mente, porque o tempo todo a gente precisa estar em conexão para não se perder, porque a gente vive na beirada do abismo, não é assim? A gente vive na beirada do abismo. O tempo inteiro a gente é testado. O tempo inteiro. E aí ela fala: você não sabe o que está pedindo. Você não sabe. E muitas das vezes a gente não sabe o que pede. E a gente, muitas das vezes, a nossa lista de pedido é toda material, que vai se tornar motivo da nossa escravidão. Todos os nossos pedidos. A gente tem alguma lista, um projeto espiritual, gente? A gente tem uma lista espiritual? Um projeto? Eu quero ter um apartamento lá em Nosso Lar, né? Começar a pagar as prestações. Você consegue entender que o nosso movimento é: eu quero ter as coisas para aqui? Não é esse o nosso... Olha como é que a gente está... Não, mas eu preciso de um apartamento, né? Eu preciso de uma casa. Não é assim? Claro. O universo é a nossa casa.
O universo é a nossa casa. Consegue entender quando a gente começar a perceber isso? É, gente? Tudo será dado por acréscimo. Tudo será dado por acréscimo. Diga. Apesar do conhecimento, porque eu nasci num lar espírita, teve um dia que eu fiquei meio... Estava tomando um banho pela manhã e fazendo minhas orações e tudo, e aí caiu um pensamento na minha cabeça. Se eu, aqui neste momento, desencarnasse agora, eu estaria em paz com a minha vida? Legal isso, né? Mas eu tremi, eu só não fiz nada porque não tinha nada para fazer. Né? Eu mesmo, naquele momento, foi como se estivesse acontecendo comigo. Eu tremi totalmente nas bases. Eu falei assim, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer agora o que eu tenho que fazer bem. Né? Eu me pergunto sempre isso. Se eu estou pronto para desencarnar. Se chegar agora, né? E nós precisamos estar prontos. Todo minuto. Então, na hora que sair, vocês deixam a senha do banco, tá? Por favor, se vocês desencarnarem, a gente sabe o que a gente vai fazer com isso. Brincadeirinha à parte. Mas a gente precisa... Deixa pra lá. Né? Então, a gente precisa ter isso. Gente, isso é estar presente. Isso é estar presente. Não é? Essa tranquilidade. Vamos, não vamos? Vocês já imaginaram que cada minuto que passa, a gente está mais próximo desse momento? Cada minuto? Não, a gente sabe, mas a gente não vive isso. É diferente. A gente sabe, mas a gente não vive isso. Essa é a grande diferença. Eu preciso começar a viver. Tem uma colocação da Alcione, lá no livro Renúncia. Todo mundo já leu esse livro? Show de bola, né? Quem não leu, vale a pena ler. Obrigado, Chico. Obrigado, Emmanuel. Lá no capítulo 12, Testemunho de Fé, a Alcione fala que ela estudava, né, com o padre Germano o Evangelho de Jesus. E ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que o Evangelho, né, os ensinamentos de Jesus, ele precisa ser conhecido, né? É isso? Precisa ser conhecido, ok? O único livro que conta a história de Jesus, qual que é? Não é assim? O Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, de Marcos e de João. O único livro que conta a história do nosso irmão mais velho, o Cristo. Então, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Eu preciso me interessar por esse texto. Né? Como é que foi o nascimento, como é que foi a caminhada, como é que foi as provações, como é que, né? Tudo que ele deixa. Conhecido, ok? Depois eu preciso... refletir sobre ele. Isso que está escrito aqui é verdade? Funciona? Conhecer e meditar. Funciona? E aí entra o momento que a gente vai fazer o laboratório conosco. É o laboratório conosco. Eu vou pegar o ensinamento e falei assim, deixa eu ver como é que é isso. Conheci, meditei, agora preciso sentir. Aí entra pro coração, né? Tava na mente, desce pro coração. Se você sentir, como que é bom conhecer, meditar. Né? Como é bom. Olha que legal isso. Quer dizer que quando eu tenho essa experiência do Evangelho, do olhar doce, do olhar misericordioso, isso muda? Muda. Muda. Acabou? Não. Aí eu preciso viver. Conhecer, meditar, sentir e viver. Aí sim a gente dá esses passos bacanas. Aí a Joana traz para nós a seguinte fala, né? O sentimento mais elevado do ser humano é o amor, que lhe caracteriza a procedência espiritual. Eu deixei, pus mais escurinho ali, a procedência espiritual. Gente, não vamos esquecer disso, não. Nós somos filhos de Deus. Todos os princípios inteligentes, todos os espíritos têm uma procedência divina. Eu sempre falo isso, repito.
Eu estou com o coração doente. Um dia eu tive um coração sadio. Eu estou com o pulmão enfermiço. Um dia eu tive um pulmão perfeito. Não é assim? Isso vale para toda a nossa constituição física. Ou seja, fomos criados perfeitos. Consegue entender esse raciocínio? Para que hoje tenha alguma coisa enfermiça em mim, um dia ele estava perfeito. Não é? Então, isso é interessante. Então, a procedência espiritual, que, gerado pelo amor, expressa-se através desse atributo superior, que vem conquistando a pouco e pouco no seu processo antropossocial, moral e espiritual. Em cada experiência evolutiva, mais se lhe desenvolve os valores ético-morais e conquista mais alto patamar da escala da evolução. Aquela palavra complicada ali em cima, né, que tem um asterisco na frente, lá embaixo está escrito assim: destaca a natureza integrada do estudo do ser humano, considerando tanto seus aspectos individuais quanto sua dimensão social e cultural. Não é? Então, a ideia qual que é? É buscar esse amor, sentir esse amor, viver esse amor. E a gente muitas das vezes reprime isso porque não está na moda ser bonzinho. Não é assim? Não está na moda ser bonzinho. E precisa estar na nossa moda. Ter esse sentimento. Porque ele também está em nós. 5 minutos para começar? A segunda parte? Exatamente. Depois do lanche, o que a gente vai fazer? Depois do lanche a gente continua conversando. Ah, tá. Bacana isso, né? Está lá no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. A Joana dá nó na nossa cabeça. Ela é boa nisso. A mesma Joana de Cusa, aquela que escolhe seguir Jesus, que transforma tudo isso que a gente pensa em situações muito profundas da nossa alma, que nos leva a essa conexão com Deus. Vocês já entenderam essa essência? Que a ideia é dessa conexão com Deus constantemente? O nosso vazio, muitas das vezes, é a falta de sentir Deus próximo. Nosso vazio, para onde que eu vou mesmo? Consegue entender esse movimento? Porque todo aquele que tem essa conexão vive alegre. Adoro essa fala de Jesus, né? Neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então todas as minhas ações têm que ser, todas as minhas vivências têm que ser com alegria. Gente, imaginem essa cena. Daqui a pouco nós vamos para um planeta regenerado. Daqui a pouco a gente vai para um planeta ditoso. Daqui a pouco a gente vai para um planeta feliz. E eu afirmo para vocês que deve estar faltando uns 15 dias. Para chegar num planeta feliz. 15 dias anos-luz. Dias celestes. Dias celestes. Né? Mas você consegue entender que a minha vida, a nossa vida pode mudar se a gente começar a colocar isso como nosso objetivo? Você entender que tudo muda? Eu vou ter que deixar, E aí quando eu deixo alguma coisa, eu deixo com tanta felicidade, que é menos uma algema, menos um peso. E aí a gente começa a andar com mais velocidade. Por isso que eu afirmo, né, que é 15 dias. Porque na hora que a gente deixar essas coisas todas para trás, você consegue entender como é que a gente vai conseguir correr para chegar nesse planeta? A gente não tem coisa que fica nos puxando. Aí a gente vai falar, opa, peraí, deixa eu ir seguir Jesus, vamos embora. Tem que fazer isso? Então vamos. Tranquilamente vai. Discípulos, né? Deixa tudo que tem, segue. Cada um pega sua cruz e segue. Né? O que você quer que eu faça? Permitir? Passa mais um para nós. Esse é do Emmanuel.
passou. Já passou, né? Ai, que pressa, hein? Ai, ai. Pensamento e vida, Emmanuel. Obrigado, companheiro. Ele fala para nós que somos herdeiros dele. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte. É da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor. Aqui empenhe o coração. Olha só, né? O sentimento, né? Eu serei aquilo que eu me empenhar para ser. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado pelo nosso Papai do Céu à Terra para clarear-nos a caminhada, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Acabou com a... Né? Você não precisa nem analisar, não. Só Não, leitura. tá ali, ó. Só tá, leitura de... né? E olha que interessante, né, que ele fala no seu Evangelho, né? Por isso que é importante a gente conhecer as falas de Jesus no Evangelho. Ele fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, porque quando a gente consegue perceber essa presença, essa digital, a gente não quer fazer outra coisa. Amar não é gostoso? Se dedicar ao outro não é gostoso? Não esperar a recompensa e fazer porque é saboroso. Aí você se entrega. E aí vira um êxtase. Vira uma conexão. Aí a gente fica apaixonado. Apaixonado por falar do Evangelho, para sentir o Evangelho. A gente fica apaixonado com isso. E aí a vida tem sentido, que é uma das grandes digitais de Deus. Perceber que tudo tem sentido. E a gente não está órfão. Não. Nós somos filhos amados o tempo todo e a toda hora. Pronto? 20 minutos falar disso aí. Esse é um dos nossos grandes desafios, é a questão do mergulho. A profundidade que a gente precisa fazer em tudo que a gente faz. Porque muitas das vezes a gente é muito superficial. Né? Um obrigado a Deus, né? E Jesus, eu coloquei ali a palavra Abba, que no hebraico quer dizer paizinho. Né? Obrigado, pai. Né? Então, e aí a grande pergunta é, por que dizer obrigado? Por que dizer obrigado? E cada um vai conseguir mergulhar no seu nível, não é assim? Obrigado, porque o que eu percebo? De vez em quando a gente tem a oportunidade de falar para os meninos da mocidade, e aí eles têm uma dificuldade de fazer prece, né? E aí a gente fala assim, fala um obrigado. Aí eles, né, levam e falam, obrigado. Aí eu fico assim, você está falando obrigado por quê? Obrigado com quem? Não, obrigado. Por que você está falando obrigado? Aí ele é obrigado a pensar. Aí eu vou de um a um, para que cada um faça a sua colocação com relação a esse obrigado. E aí é muito interessante que na hora que a gente termina, aí a gente recebe uma oração, né? Cada um colocando de si. E aí a pergunta é, por que eu devo fazer e agradecer a Deus? Para quê? Por quê? O que ele causa em mim? Como que eu tenho essa relação com ele? Obrigado pelo quê? Pelo quê? E aí cada coração, cada mente vai tentar localizar isso. E aí na hora que a gente começa a pensar nisso, a gente fala assim, mas esse negócio não tem fundo. Esse obrigado não tem fundo. E aí se a gente agradece pela família, aí a gente começa a transpor todos aqueles que nos ajudaram a alcançar aquela condição. Se a gente agradece pelo corpo, a gente começa a mergulhar tudo aquilo que foi acontecido.
para que a gente chegasse nessa condição. Se a gente agradece pelo trabalho, pelo planeta, isso vai nos mergulhando, vai nos fazendo emergir nessa presença divina. Amigos, vocês conseguem entender que a gente está mergulhado no amor divino? Mergulhado, nós estamos inundados. E a gente acha que não. A gente acha que não. A gente acha que a gente não faz parte. Consegue entender esse lance, como é que é legal? A gente faz parte. E não é de corpos. Não é de corpos. Muito além disso. E aí a gente consegue perceber a fala de Emmanuel, né? Do amor, do Cristo, que faz todo o movimento para que a gente tenha uma boa condição de caminhada. Quando eu olho para o Cristo, quando vocês olham para o Cristo, o que vocês enxergam, gente? Diga, Fábio, o que você vê quando você olha para o Cristo? Eu vejo muita paz. Eu costumo... Você sente aquela sensação de querer entrar na prece, né? Fazer uma reflexão. Sim. E outras coisas também. Sempre com amor, sempre com... Mais alguma? Mais alguma colocação, gente? Quando a gente olha para o Cristo, o que a gente vê? É? Mais? Segurança, tem uma proteção. Diga. Cuidado. Cuidado. Responsabilidade. É? Mais? Você vai entender assim que ele sabe o que está fazendo. Isso inspira em nós uma confiança muito grande. Sim. E pelo semblante que ele sabe o que está fazendo. Mais, gente? Fala mais. Fala mais. Fala mais. Fala mais. Jacira, quando você olha para o Cristo, o que você vê? Minha imagem e semelhança. Um dia eu vou ser igualzinho. O que a gente vê, gente? Agora eu queria que vocês me perguntassem o que eu vejo. Pode? Então pergunta. Não, tá fraquinho. Eu vejo o Telmo no futuro. Eu sou igual a Jacira. Eu sou você amanhã. Consegue entender como é que isso é legal? Como é que isso é show da vida? Eu sei onde é que eu vou chegar e vou fazer muito mais. Olha o que tem dentro da gente. Consegue entender como é que isso é legal? Quando a gente consegue ter essa percepção? O que está dentro da gente? A gente não vai ter que comprar isso, a gente não vai ter que adquirir isso, a gente vai ter que viver isso. E a gente já tem conhecimento para isso. Não é? Todos nós não temos conhecimento? Todos nós deixamos a nota de R$100 no chão. Não é isso? Não é? Consegue entender que a gente já tem esse conhecimento? A gente já tem isso. Eu tenho certeza, né? Eu e o pai somos... Né? Isso é muito legal. Legal de ficar feliz. Legal de viver todo dia assim. Legal de empolgação. Assim, uau, olha o que eu tenho para fazer. E aí, esse movimento, esse obrigado, essa percepção, faz com que, deveria pelo menos, fazer com que a gente saísse da cama muito mais conectado com Deus. Né? Então, 10 anos aqui, 20 anos, 30, 60, 70, 80 anos. É pouco. É muito pouco. Se a gente olhar a nossa eternidade, se a gente tiver esse olhar para a eternidade. Então, estou passando aqui, adoro essa palavra, viu, gente? Estou passando num trecho da estrada que ainda não está pavimentada, né? Eu estou passando, e na frente tem uma estrada muito mais bonita. Tem uma paisagem muito mais encantadora. Tudo vai ser melhor. Vocês conseguem ter essa percepção de que tudo vai melhorar? Tudo de tudo. E o mais interessante é que cada um sendo diferente do outro. A diversidade, ela é fundamental. Vocês já imaginaram se a floresta amazônica só tivesse uma árvore?
Como é que a floresta amazônica funciona? Se tivesse uma espécie, né? Uma árvore não, né? Uma espécie de árvore, obrigado. Né? Imagina se tivesse. Agora, qual que é a beleza? Não é a diversidade? Qual que é a beleza dos nossos encontros? Cada um pensa de um jeito. Cada um pensa de um jeito. Essa é a beleza. E é isso, a gente precisa trabalhar isso. Precisa trabalhar isso. Como? Vendo o outro como um filho de Deus como a gente. Enxergando o outro. Também como um companheiro caminhando. Ah, meu filho, né, meu marido, o meu tudo aí, né? Meu apartamento. Ah, não lava o copo. Minha mulher. Não é? Quem dera, né? Você entendeu como é que isso é interessante? Se ele ainda não sabe lavar aquele copo, mas ele sabe onde é que fica o copo limpo, né, gente? Eu acho interessante esses meninos, né? Eles não sabem como é que lava, não, mas sabem onde está o limpo. Né? Ah, não sabe guardar isso, não sabe guardar aquilo. Como é que a gente? Como que nós, com esse nosso conhecimento maravilhoso da doutrina, do evangelho, devemos olhar para esse companheiro que ainda não sabe onde colocar o copo, onde lavar? Como é que a gente deve olhar? Como alguém olhou para nós lá atrás. Vocês já pensaram nisso? Que nós não nascemos lavando o copo, guardando as coisas. Um dia alguém teve muita paciência com a gente. Já pensaram nisso? Alguém um dia teve muita paciência com a gente. E a gente precisa ter essa percepção. Então aquele companheiro, aquela companheira, aquele filho, aquela filha, aquele paizinho, aquela mãezinha, espera 5.000 anos, gente. Ele vai aprender a lavar copo. É só 5.000. Não é 10.000, não, é só 5. É igual o pai, né? Que tem aquela história do pai tá perdendo a memória e tudo, e ele tá vendo o filho, ele pergunta: o que é aquele ali? Ele fala: passa, pai. Passa. Uhum. Aí chega um momento que ele tem um momento de lucidez, ele fala assim, aí o filho começa a achar ruim com ele, ele fala assim: meu filho, pega um caderno para ir em tal lugar assim, aí lê para mim o que está escrito lá. Aí ele contando a história que o filho estava pequeno e que tinha perguntado para ele, que ele já tinha contado que mais de 200 vezes do que aquela filha passa. Né? Quer dizer, o pai tem, né, que é o nosso pai, né, o nosso avô, né? Ele nos dá essa oportunidade, nos conta várias vezes, mas quando chega o momento da gente contar a história para ele, a gente não tem paciência, a gente quer que as coisas aconteçam naquela rapidez. Naquele momento. E não é essa a ideia. A ideia é da gente ser família. A ideia é da gente ser companheiro. A ideia é da gente perceber a dificuldade do outro e ser um instrumento para que ele melhore. Isso é o que preenche a gente. A utilidade de eu estar naquela família, a utilidade de eu estar nesse planeta, a utilidade de eu estar naquele trabalho, a utilidade para Deus de eu estar envolvido em tudo isso. E ali eu preciso me entregar inteiro, com todo o meu saber, para auxiliar aquele que está do meu lado. E isso é muito interessante porque tem momentos de professor e tem momentos de aluno. E isso tudo se mistura no nosso dia a dia. Tem hora que eu estou numa posição, tem hora que eu estou em outra posição. E aquele que está lúcido, e eu amo essa palavra, aquele que está lúcido, ele consegue tirar o melhor proveito de toda essa caminhada. Toda essa caminhada a gente consegue. Porque a gente precisa ter esse olhar, essa busca constante. Estou caminhando com alguém. Como posso contribuir para o seu processo de chegar a ser um Cristo? Mudou muito, né? Não é assim? O que posso fazer com ele, o que posso colaborar com ela, o que eu posso somar na vida daquela pessoa para que ela chegue a uma condição crística. O que preciso aprender com ela, porque é a minha professora, o que eu preciso aprender com ele, meu professor. Lá em casa eu tenho um caso interessante, que eu tenho um paizinho de 93 anos e uma mãe de 87. E a minha mãe fala assim: meu filho, eu não sei para que eu estou acordando, eu já cansei de acordar.
E aí eu falei, é mesmo, né, mãe? Mas eu não sei se os amigos sabem. Mas só acorda quem Papai do Céu autoriza. E se ele autorizou, temos uma tarefa com ele. Nós temos uma tarefa com ele. E aí a gente precisa acordar desperto e procurar o tempo todo. Senhor, o que queres que eu faça? Na vida de fulano, na vida de Beltrano, né? O que queres que eu faça? Aí a gente começa a ter essa conexão mais próxima com esse Papai do Céu, com esse Abba. E aí a gente entende o obrigado pela chance maravilhosa que a gente tem. Nesse momento, a gente precisa falar, obrigado, Papai do Céu.